Olá, boa tarde. Eu fui instado a me manifestar sobre um vídeo que tá rolando aí no grupo de colegas, guardas municipais e outros servidores. Mas antes de falar sobre o assunto em si, eu gostaria de dizer bem claro, deixar bem claro aqui que eu não sou formado em Direito e nem sou especialista em Direito Administrativo. Eu sou formado em Gestão Pública, especialista em Política e Gestão de Segurança Pública. Sou formado em Teologia e especialista em Docência de Ensino Religioso. No entanto, o que me chegou ao conhecimento é tão óbvio que eu acho que qualquer pessoa pode se manifestar. E tendo em vista o fato de que há muito tempo eu tenho trabalhado com sindicâncias e processos administrativos, então por isso alguns colegas me perguntaram se era possível acontecer o que a entrevista diz que pode. Trata-se de uma entrevista de um procurador do município, onde ele responde a respeito de críticas e de ofensas do servidor ao poder público em geral. Eu tomei o cuidado de fazer a transcrição para a gente se localizar, tá bom? Diz assim, o entrevistador. E por fim, o servidor público municipal pode tecer comentários ofensivos contra a sua secretaria em rede social? Pergunta clara. Se o servidor público pode tecer comentários ofensivos à sua secretaria em rede social? O entrevistado diz o seguinte: isso dá demissão. Não, não pode. Não pode. O servidor que criticar chefe, secretaria, ato do prefeito ou superior está sujeito à demissão do serviço público. Publicamente, né? Bom, como disse, a pergunta foi muito clara. Se comentários ofensivos poderiam ser feitos pelo servidor na rede social. O entrevistado responde claramente: isto dá demissão. Não pode. E usa o termo criticar. Ele vai dizer: o servidor que criticar o chefe, secretaria, ato do prefeito ou do superior está sujeito à demissão do serviço público publicamente, né? Quer dizer, se essa crítica for pública, no caso aqui, pela proposta do entrevistador, pela provocação numa rede social, então seria pública. No entendimento do entrevistado, isto daria demissão. Agora, particularmente falando, lendo a Lei Complementar 17, em princípio, taxativamente, diga-se que não é possível a demissão por uma crítica. Veja bem, eu acho até que houve um equívoco ali no termo crítica, já que a pergunta dizia a respeito de comentários ofensivos e o entrevistado usou o termo crítica. Pode ter havido ali um equívoco, porque talvez ele tenha sido pego de surpresa com essa pergunta. Tá? Então, muito bem. Na resposta, parece que ele leu alguma coisa ali que o levou a dar a sugestão de que poderia haver este enquadramento de demissão, né? Mas eu achei que ele estivesse lendo, ou parece que ele estava lendo, o artigo 209 da Lei Complementar 17 de Foz do Iguaçu, denominado Regime Jurídico Único, que institui o Estatuto do Servidor Público Municipal, sobretudo dos incisos, ou especificamente dos incisos 5 e 6. O artigo 209 diz assim: ao servidor público é proibido. E o inciso 5 diz: promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. E o inciso 6 diz: referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou atos do poder público mediante manifestação escrita ou oral. Aqui, independentemente dessa manifestação ser pública ou não, estar ou não na rede social, o inciso 6 diz que é proibido referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas. Muito bem, nos atendo um pouquinho mais ao inciso 5, ele diz que esta manifestação de apreço ou desapreço é proibida no recinto da repartição, ou seja,
você precisa estar dentro da organização que você trabalha para cometer esta infração. Porque ele diz muito claro, promover a manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Agora, o que vem a ser a manifestação de apreço ou desapreço? Aqueles elogios que promovem muito o gestor, o administrador, o chefe, onde ele vai ter algum ganho político, que vai beirar a uma combinação para ele ficar bem na foto e talvez até sair candidato. Essa é uma manifestação de apreço que, se feita no recinto da repartição, é uma infração, ou pelo menos é uma atitude proibida, tá? Agora, e o desapreço? O desapreço é você ficar ali dentro da organização chamando o chefe de incompetente, por exemplo, né? Burro, não sabe nada, sabe? Essas coisas, como diz aqui o texto, um desapreço. Ou eu não vou respeitar a ordem dele. Ou ele para mim não vale nada. Ele pode até ser chefe, mas eu não tenho o mínimo respeito por ele. Isso são coisas de desapreço. Isso é proibido que você faça no recinto da repartição. E por que eu enfatizo aqui no recinto da repartição? Primeiro, porque é o texto da lei, e depois Maria Silvia de Prieto vai dizer o seguinte, que a gente precisa ter cuidado na hora de apurar as infrações, sobretudo as questões que acontecem fora do horário de serviço e em ambiente externo ao serviço, senão nós corremos o risco de enquadrar tudo em infração administrativa. Então precisa ter essa cautela. No entanto, é preciso também ter consciência de que promover o chefe ou o administrador, enfim, ficar elogiando demais de modo que ele possa tirar algum proveito político disso, por exemplo, é uma manifestação de apreço. Agora, o desrespeito à autoridade dele, o dizer que não vai submeter-se aos princípios hierárquicos, que não vai cumprir ordem, que a ordem dele para você não vale nada, isso é desapreço, isso não pode acontecer. Você precisa ter o respeito pelo teu chefe. No inciso 6 diz que referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, é também proibido. Mas é preciso ter em mente o seguinte, mesmo sendo proibido, não quer dizer que vai dar demissão. O artigo 229 da Lei Complementar 17 é que trata dos dispositivos que, se feridos, vão acarretar a pena de demissão. Estão basicamente lá o seguinte, a agressão a outro servidor, a agressão física, né? A verbal não diz respeito, mas a física, crimes contra a administração, né? No caso peculato furto, corrupção ativa, corrupção passiva, malversação do dinheiro público, abandono do emprego, são crimes contra a administração pública que acarretam a demissão. No entanto, dentro deste artigo 209, existe também alguns incisos, aliás, do artigo 229, que fala da penalidade de demissão, existem alguns incisos do artigo 209, que é do rol de proibições. Mas basicamente ele diz lá a respeito de crimes contra a administração, de atos praticados contra a administração e não contra o administrador. Tá? Então, dentro do rol que tem lá, que trata dos incisos referentes ao artigo 209, lá no 229 que fala de demissão, não constam os incisos 5 e 6. Tá? Eles não estão no capítulo da demissão. No meu entender, pode sim até dar suspensão. No entanto, quando você é desrespeitoso e você é depreciativo à autoridade pública, existem outros recursos para se punir o servidor, como por exemplo, uma ação civil para reparação de danos morais, uma ação penal para crimes contra a honra, como calúnia, difamação, injúria, tá? Então existem as esferas específicas, a criminal para os crimes contra a honra e a civil para a reparação dos danos contra essa honra. Mas a utilização da demissão para o servidor
Me parece que é uma pena dura demais e ela não consta, é uma penalidade que não consta ou que não atrai esses incisos. E com relação à crítica, o artigo 210 da Lei Complementar 17 diz assim: é lícito ao servidor público criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, em trabalho assinado, quer dizer, você pode criticar a gestão de recursos, a gestão de materiais, a gestão de pessoas, por exemplo. Você pode dizer, está errado a gente colocar 5 viaturas no bairro X e uma viatura só no bairro Y. E isto vai privilegiar um grupo, um território, e prejudicar o outro. Não é correto deixarmos 3 ambulâncias no bairro A e nenhuma no bairro B, porque isto vai dar um melhor atendimento para uma determinada população e um atendimento ruim para outra. São, portanto, questões que você pode fazer crítica, até porque você vai ajudar a aprimorar a organização do serviço. E vamos supor que fosse a respeito de gestão de pessoas, de plano de carreira, de coisas nesse sentido, que fizesse parte de algo que você vai reivindicar. Você vai precisar usar palavras claras, senão o governo não vai ter conhecimento dos teus anseios, se você não for claro. Portanto, você vai ter que dizer, olha, a distribuição de pessoas está errada, porque prejudica o serviço em tais e tais setores. Você vai precisar ser claro, porque o objetivo de uma crítica tem que ser no sentido de aprimorar o serviço, de aparar arestas, né, de ajudar a organizar. Tá? Não é a crítica pela crítica, de chegar ali, simplesmente falar mal e falar está errado. Tem que dizer por que está errado e apontar uma solução. Isto é lícito, tá? De acordo com o artigo 210. E o artigo 210 da Lei Complementar 17, ao dizer que é lícito ao servidor público criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado, está perfeitamente em sintonia com o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 4º, onde diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quer dizer, você quer fazer uma crítica ao poder público, é lícito, mas você precisa ter cara, você precisa ter nome, tá? Eu preciso saber quem você é, sobretudo se você é servidor, tá? Se você tem uma reivindicação a respeito do serviço, de concurso, de plano de carreira, você precisa saber que o poder público não vai adivinhar onde é que está o teu anseio. É você quem precisa explanar isto. Por isso o artigo 210 dá essa licitude à manifestação em trabalho assinado. Agora, tem que observar isto. Não pode ser desrespeitoso nem depreciativo, tá? Então, basicamente é isto. Não é possível mandar embora porque fez uma crítica a respeito dos comentários ofensivos e agressivos. Ninguém aqui está a incentivar o desrespeito e a falta de educação. Pelo contrário, estamos aqui para alertar que existe a norma penal e a norma civil para reparar isto. E talvez até a norma administrativa para dar uma suspensão. Mas eu acho aqui, na minha concepção, a demissão não é cabível. Tá? É uma pena dura demais para um país que se diz um Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito nós temos a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, porém arcar civil e penalmente com as consequências dos nossos comentários. Ok? Pode ser que no futuro me manifeste um pouco mais a respeito disso, mas em princípio o que eu tenho a dizer é isso. Não é possível demitir. Pela Lei 17 não é possível demitir. Me lembrei, a CGU lançou uma nota para padronizar formas de demitir por fazer críticas, mas isto, claro que os tribunais sempre vão derrubar e as jurisprudências são fartas, sejam elas de primeira instância, dos tribunais estaduais, regionais ou os tribunais superiores.
Inclusive o STF já se manifestou várias vezes dizendo que quem entrou para a vida pública precisa ter a ciência de que vai ser vidraça e que, portanto, não vai ter só comentários elogiosos. Mas ressalte-se aqui, não seja desrespeitoso, nem ofensivo, nem agressivo. Na medida da educação, é aceitável. Isso, tá? Censura prévia não é válida. Só fica o alerta aqui para o fato de que não se assustem, pode ser que tenha ocorrido um equívoco na manifestação, tá? Mas não necessariamente que o entrevistador fosse um carrasco, falou mal, vamos mandar embora, não é isso, tá? Até porque ele usa o termo passível de demissão. Mas, por que ele diz isso? Porque existe um processo administrativo que vai analisar a conduta e vai chegar à conclusão sim ou não, mas existe toda uma ponderação e também uma parcimônia para agir, tá? Mas em princípio, à luz da Lei Complementar 17, não é possível demitir. Inclusive, a Lei 17, repetimos, artigo 210, diz que a crítica não é a agressão, o desrespeito, a falta de educação, a ofensividade. A crítica é lícita em trabalho assinado, até porque, repetimos, na crítica você precisa ser claro nos seus argumentos, dizer o que está errado, por que está errado e qual a solução. Isso é crítica, isso é permitido, ok? Um abraço e quem sabe até a próxima.